Olá, sétimo ano! Vamos fazer aqui agora uma revisão para nossa avaliação. Vamos iniciar falando dos verbos. Inicialmente, os verbos de ligação. Os verbos são classificados em nocionais ou de estado, de acordo com sua utilização dentro do texto. Então, verbos nocionais são verbos de ação, e os verbos de estado são verbos de ligação. De acordo com a sua utilização dentro do texto, nós sabemos se é nocional ou de estado. Assim, os verbos de ligação são aqueles que apresentam a função de ligar o sujeito a uma característica presente no predicado e importante para o entendimento da mensagem. Então, se é uma característica dentro do predicado, recebe o nome de predicativo do sujeito, ou seja, uma característica dada ao sujeito. Olha aqui os exemplos. Você permanece preocupado. Permanece é o verbo de ligação. Quem permanece? Você. Você permanece o quê? Preocupado. Característica do sujeito você. Maria ficou triste. Olha o verbo de ligação. Ficou. Quem ficou? Maria. E Maria ficou o quê? Triste. Então, triste é uma característica do sujeito Maria. Pedro é esperto se comparado a Marcos. Temos aqui o verbo de ligação, o é, que é sempre um verbo de ligação do verbo ser. Quem é? Pedro. Então, Pedro é o sujeito e ele é o quê? Esperto. Então, a característica. Lembrando vocês, só tem predicativo do sujeito as frases com verbo de ligação. Para ter predicativo do sujeito, eu tenho que encontrar inicialmente o verbo de ligação. E para vocês lembrarem, eu tenho aqui os verbos de ligação, para vocês aqui não esquecerem: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar e continuar. Então, notem, vejam aqui as mesmas frases. Você permanece preocupado, Maria ficou triste de repente e Pedro é esperto, se comparado a Marcos. Ao analisar novamente essas orações, percebemos que o mais importante a se destacar em cada uma delas é o estado em que se encontra o sujeito, ou a característica que se atribui a ele. A essa caracterização, ou seja, a essas características aqui, nós damos o nome de predicativo do sujeito. E os verbos de ação ou significativo? A maioria dos verbos tem objetos que indicam coisas ou pessoas que complementam seu sentido, ou indicam ações que se encerram em si mesmos. Com base nisso, separamos esses verbos em transitivos e intransitivos. Então, somente os verbos de ação podem ser classificados em transitivos ou intransitivos. E o que são os verbos transitivos? São os verbos que apresentam complementos verbais ou objetos. Objeto é o complemento. Para identificá-los, basta respondermos a algumas perguntas que devem ser feitas única e exclusivamente ao verbo. Então, para eu saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, eu devo fazer algumas perguntinhas específicas exclusivamente ao verbo. Então, eu vou ler a minha frase: não te sigo. Sigo? Sigo o quê? Se eu perguntei o que ao verbo, ele é um verbo transitivo. Gozas de todo conforto. Olha o verbo gozas. Gozas de quê? Perguntei de quê? Também é um verbo transitivo. Onde achas tanto dinheiro? O verbo achas. Então, se eu pergunto o verbo achas, o quê? Novamente, eu perguntei o quê? É um verbo transitivo. Então, essas perguntinhas específicas, elas me indicam que o verbo é transitivo. De que ou que. Olhem a frase. Você está lá fazendo a sua prova, então você vai fazer o seguinte.
Maria comprou um sapato novo. Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Eu circulo o verbo. Comprou. Automaticamente você se pergunta, comprou o quê? Se você perguntou o quê, ele é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento, ele precisa do resto da frase para ser compreendido. Verbos intransitivos são aqueles que encerram a ação em si. A consequência disso é que esse tipo de verbo não apresentará complemento. Não é necessário complemento para eu entender o que ele quer transmitir. Em vez disso, eles passaram a ser acompanhados por advérbios e locuções adverbiais, que trazem circunstâncias. Então, pode ter acompanhando esse verbo um advérbio de lugar, de intensidade ou de assunto. Então, é quando eu faço a pergunta onde, quanto e quem. Então, se eu fiz essas perguntas ao verbo, ele é intransitivo. Olha o exemplo. Paulo morreu em um acidente. Eu vou ler apenas o verbo. Morreu? Quem? Então, eu perguntei o quem. Eu quero saber, eu quero o assunto. Então, não é o que, não é transitivo. O bife queimou. Então, se eu leio apenas o verbo queimou, vocês vão me perguntar, queimou? Quem? Então, perguntei novamente quem. Aqui eu tenho um adjunto adverbial como resposta. Então, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Em momento algum, eu perguntei o que. Vamos falar também sobre complementos verbais. Definimos os complementos verbais como os termos que se ligam aos verbos para receber a ação que eles expressam. Então, aqui vamos continuar falando do verbo transitivo. Por quê? Porque só tem complemento verbal o verbo transitivo, porque ele precisa desse complemento para ser compreendido. Só que esses complementos eu tenho ele como objeto direto e indireto. Vamos descobrir a diferença agora. Manuel assistiu todo esse movimento. Vou perguntar ao verbo assistiu? O quê? Eu perguntei o quê? É um verbo transitivo. Notem que aqui, entre o verbo e o seu complemento, não tem preposição. Então, é um objeto direto. Manuel vendo o desamparo. Olha o verbo. Vendo. Vendo o quê? Perguntei o quê? Verbo transitivo. O O não é preposição. Então, se não é preposição, é um objeto direto. Preposição? Sim, essas são as preposições. Então, eu trouxe para vocês uma relação de preposições para estudar. Se tem preposição entre o verbo e o complemento, é um objeto indireto. Se não tem preposição, é um objeto direto. Então, o objeto direto trata-se do termo que complementa o verbo sem que exija preposição. Trouxe a encomenda para a avó. Tenho aqui o verbo transitivo, trouxe o quê? A encomenda para a vovó. Mas o a não é preposição, professora? Quando ele vai para o plural, não. Lembram da regra? Joguem essa frase para o plural. Trouxe as encomendas. O a foi para o plural. Então, ele é artigo, fazendo aqui com que o objeto seja direto, não tem preposição. Comprei. Comprei o quê? Os doces para a vovó. Os doces para você. Então, os não é preposição. Então, o verbo foi ligado ao complemento sem preposição. Objeto direto. E o objeto indireto? Trata-se do termo que complementa o verbo quando este exige preposição. Exemplo, falei. Falei o quê? De você para a professora. Olha a preposição, então é um objeto indireto. Leve. Leve o quê? Verbo transitivo. Para casa, os doces que ganhei. Olha a preposição para. Se tem preposição ligando o complemento, objeto indireto. Enviei. Enviei o quê? A você as cartas. Esse a aqui, ele não vai para o plural quando a frase é passada. Então, eu enviei as vocês? Não. Então, se ele não vai para o plural, ele é preposição
indica objeto indireto. E o adjunto adnominal? É o termo de valor adjetivo, ou seja, dar característica, porque essa é a função do adjetivo. Capaz de evidenciar as características ou especificações do substantivo. Então, ele especifica o substantivo. Por quê? Porque adjunto adnominal vem de nome, ó, nominal. E o que é nome na língua portuguesa? É substantivo, o que funciona como núcleo de uma função sintática. Então, eu tenho 5 classes na língua portuguesa que cumprem a função de adjuntos adnominais. Então, são elas: os artigos, eu trouxe para vocês os artigos para relembrarem, os numerais, aquelas palavrinhas que indicam quantidade, adjetivos é o que dá a característica, locuções adjetivas, são 2 palavras ou mais dando característica, e os pronomes. Vamos aqui olhar um exemplo de como retirar os adjuntos adnominais de uma frase. Então, eu já sei que nominal vem de nome e é substantivo. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar o substantivo da frase. Encontrei cachorros. Os cachorros raivosos morderam as inocentes crianças. Ó, eu tenho 2 substantivos aqui. E eu vou tirar uma daquelas 5, as palavrinhas das 5 classes gramaticais que aparecerem aqui. Então, eu tenho acompanhando os cachorros os, que são artigos, raivosos, que são adjetivos. Depois, eu tenho outro substantivo, que são crianças. Vamos ver se tem alguma daquelas classes gramaticais aqui acompanhando? Então, eu tenho aqui, ó, as, que são artigos, e inocentes, que também é adjetivo. Mais uma frase exemplar. A segunda menina ganhou o show de talentos. Vou encontrar nessa frase aquilo que dá nome às coisas. Então, eu tenho algo que se chama menina e tenho algo que se chama show. Então, eu vou retirar aqui uma daquelas 5, né? Vou procurar aquelas 5 classes gramaticais perto do substantivo, em torno desse substantivo. Então, do menina, eu tenho o a, que é artigo, e tenho segunda, que é numeral. Pronto, ganhou é o verbo, não tem. Vou para o próximo substantivo, que é show. Então, eu tenho o, que é artigo, e tenho de talentos, que está dando característica, e é uma locução adjetiva. Então, eu procuro aquelas 5 gramaticais, classes gramaticais, perto dos substantivos. Aqui eu tenho o adjunto adverbial. A definição de adjunto adverbial é a mesma que do advérbio. Tem, né? Tem aqui na morfologia o mesmo significado. É o termo que se relaciona com o adjetivo, então os adjuntos adverbiais vão estar perto dos adjetivos ou do verbo. Preciso estar atenta a esses advérbios, pois eles indicam onde e qual é o adjunto adverbial. Então, olha aqui, antecipadamente, eu estudava para a prova com os colegas de turma. Então, eu tenho aqui o verbo e tenho o advérbio antecipadamente, que indica tempo, e tenho o para, que indica finalidade, e tenho também o com, que indica companhia. No dia da prova, vou me sentir muito preparado. Então, ó, vou. Então, eu tenho aqui o verbo vou e tenho dia, que indica tempo, e muito, que indica intensidade. Então, para eu identificar os adjuntos adverbiais,